João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje, portanto, a festa do batismo do Senhor. Em algumas ocasiões, esta celebração nós começamos no domingo, mas este ano, porque nós não temos um domingo entre o dia 9 e o dia 13 de janeiro, então celebramos nesta segunda-feira como festa e não como solenidade num domingo, né? Também recordamos, portanto, o início do tempo comum. Encerramos ontem com a Epifania do Senhor, o tempo do Natal, e retomamos, portanto, o tempo comum, e tanto que no próximo fim de semana celebraremos o segundo domingo do tempo comum já, né? Haja vista que o primeiro é substituído pelo batismo do Senhor. Então, neste tempo é que nós somos convidados a aprender. Se somos alcançados pela graça, pelo sacramento do batismo que um dia recebemos, agora também precisamos colocar em prática este batismo que um dia recebemos. E especialmente isso se dá através de um modo de aprender do próprio Jesus a como nos portar com esta realidade. O tempo comum é este tempo propício de irmos até Jesus, aprendermos dele, que tem coração manso e humilde. É por isso então que a igreja sempre começa o tempo comum com a celebração do batismo do Senhor. Um pouco antes de ele ser tentado no deserto pelo diabo, um pouco antes de começar a sua vida pública, o Senhor então decide ser batizado por João no Rio Jordão. Jesus não tinha necessidade alguma de ser batizado, até porque o batismo pregado por João era um batismo de conversão, de assumir os pecados, para que à espera do Messias pudessem viver uma vida um pouco mais reta. Jesus era o Messias, então ele não tinha por que esperar o Messias. Jesus é aquele que é todo santo, todo sem a mancha do pecado original, então não tinha por que se converter dos próprios pecados, né? Então ele não tinha necessidade alguma de vivenciar o batismo, mas em favor da nossa vida, pensando em mim e em você, Jesus então assume a condição de pecador e por isso então também desce às águas do Jordão para ser batizado. Com o sacramento do batismo, quando nós somos tocados pela água, nós somos purificados pela água, né? A água que foi um dia santificada por Jesus. Diferente, quando Jesus é tocado pela água, é a água que é santificada, né? Então, quando Jesus está sendo batizado pelo profeta João Batista, ele então santifica todas as águas, para que após Jesus, quando nós somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nós sejamos santificados por esta água, em nome de Cristo. Por isso também o Senhor assume as nossas culpas, as nossas dores, os nossos pecados, e assumindo esta realidade nos reveste de homem novo, nos faz, portanto, nova criatura. Por isso, inclusive, utilizamos no dia do batismo roupas brancas, vestes brancas, que nos lembra exatamente estas vestes batismais.
Nós não conseguimos enxergar, mas todos nós, quando estamos em estado de graça, estamos revestidos com a alva que foi alvejada no sangue do Cordeiro. Nós não alvejamos nossas alvas, portanto, com vênish ou coisa do tipo. Esta alva, esta roupa do sacramento do batismo é alvejada no sangue do Cordeiro. Quando porventura esta alva é manchada pelo pecado, é alcançada pelo pecado, então nós recorremos mais uma vez a Cristo Jesus e, banhados no seu sangue, conseguimos alvejar mais uma vez, vivermos de fato esta busca de intimidade perfeita com o nosso Senhor. Por isso, inclusive, todos nós somos convidados a recordar o nosso batismo. Por isso, inclusive, os padres, diáconos, bispos, antes de qualquer paramento litúrgico que lembra o sacerdócio, o episcopado, o diaconato, usa a túnica, a alva por debaixo, né? Esta roupa branca que é por baixo. Então não importa a cor litúrgica, pode mudar qualquer outra cor na parte de cima. A debaixo, a alva, a túnica sempre será branca, lembrando o batismo. Só isso, né? Então, antes de ser padre, um dia eu fui batizado. Por isso que Santo Agostinho diz assim: para vocês eu sou bispo, no caso dele, né? No meu caso, para vocês eu sou sacerdote, com vocês eu sou batizado, eu sou irmão, eu sou aquele que caminha também peregrinando nesta terra em direção ao Senhor. Então, para vocês, no serviço ministerial, eu sou sacerdote, mas com vocês eu sou tão peregrino quanto aqueles que buscam a vivência com o sacramento do batismo. Somos irmãos, somos aqueles que caminham em direção à luz bendita do Cristo, nosso Senhor. Por isso, nós somos enriquecidos com as leituras de hoje, e a igreja nos propõe que uma das oportunidades, um dos modos do sacramento, do ato penitencial, é ser aspergido, exatamente lembrando o sacramento do batismo, que é um sentido penitencial. Também recordarmos e buscarmos, né, estar com as alvas alvejadas, as túnicas alvejadas no sangue do Cordeiro. É esta água batismal que nos faz rememorar o que nós recebemos um dia no nosso batismo. Em algumas igrejas que nós visitamos, a pia batismal fica bem na porta da igreja, né? Às vezes no átrio, até na parte de fora, ou já na porta, ou então numa capela próxima à porta de entrada ou saída, né, da igreja. Tem ali uma capela do batismo ou algo do tipo. Por quê? O batismo é o que nos faz inserir na vida de Deus, inserir na vida de igreja. É a porta, né, da salvação. É aquilo que nos faz ter chances da salvação. E por isso, então, é colocado aí, junto à porta, junto o lugar da entrada, né? É um sentido mistagógico do sacramento do batismo. Além de tudo, também está aí, porque em geral ela se mantém cheia de água, para que às vezes a gente entrar e colocar, né, tocar a água abençoada e fazer o sinal da cruz ao entrar e sair da igreja, né? É por isso que em algumas igrejas nós encontramos a água benta na porta, junto à entrada, também para lembrar exatamente isso, lembrar que um dia eu fui batizado e eu preciso manter as minhas vestes batismais alvejadas, brancas, límpidas, para que assim um dia seja encontrado com estas mesmas alvas, com estas mesmas túnicas brancas, para que assim entremos no reino dos céus. Por isso também queremos entender que o Senhor, quando enxerga em nós, a partir do sacramento do batismo, quando estamos em estado de graça, Ele pensa a mesma coisa que pensou quando veio o Espírito Santo sobre Jesus, nesta ocasião especificamente que nós escutamos no Evangelho. Quando Deus Pai nos vê em estado de graça, ou seja, com roupas brancas, né? É como se o Senhor enxergasse em nós Jesus.
eis o meu filho muito amado, no qual eu coloco todo o meu bem-querer. Eis Jesus, eis Jesus. Nós somos revestidos de Cristo, nós somos revestidos, assim como, acho que era o Jacó, né, que estava velhinho já, e não estava enxergando muito bem, e aí a esposa foi lá e colocou no filho mais jovenzinho, né, e coloca então a roupa do filho mais velho e coisa do tipo, para que o pai ficasse um pouco confuso, né, e enxergasse o filho mais velho no filho mais novo. É um pouco o que acontece com o sacramento do batismo, quando nós estamos vivendo. Deus enxerga em nós Jesus, o Filho amado, eterno do Pai. Por isso então, com o sacramento do batismo, nos é possibilitada e dado a chance de sermos verdadeiramente Jesus, sermos parte do corpo místico do Senhor. Por isso que o batismo acontece uma vez só na nossa vida, porque a gente não batiza para entrar numa igreja, numa denominação igreja. Nós somos batizados para sermos inseridos na vida de Cristo, para sermos parte, membro deste corpo vivo, deste corpo místico. E aí, São Paulo chama de igreja, né? O corpo místico de Jesus Cristo se chama igreja, somos inseridos na vida de Cristo. E aí por isso que quando uma pessoa que foi batizada validamente, por exemplo, numa igreja luterana, numa igreja presbiteriana, enfim, e ela quer ser católica, entende que a verdade da fé se encontra de modo perfeito e completo na igreja católica apostólica romana, ela não é batizada mais uma vez, porque ela já foi inserida na vida de Cristo. Ela vai fazer somente uma profissão de fé. Ela vai fazer somente entender e assumir aquelas leis, mandamentos, ensinamentos, dogmas que a Igreja Católica Apostólica Romana professa. Entende? Porque já foi inserida uma vez na vida de Cristo, não é mais necessário ser inserida uma vez mais, né? O sacramento do batismo, ele é indelével. O que quer dizer isso? Ele não se apaga, ele é vez por todas. E nós temos visto nos nossos tempos pessoas que às vezes querem apagar o sacramento do batismo. Não sei se vocês já viram, em Belo Horizonte já aconteceu algumas vezes o ritual de desbatismo. Eles pegam secadores de cabelo, né, e vão lá um dia para passar o secador de cabelo na cabeça para desbatizar, porque foram batizados quando crianças ou quando já adultos e não querem assumir o batismo, né? Não querem acolher o que um dia foi batizado. Ora, eles só estão aqui fazendo uma apostasia da fé, mas não existe, né, de ser desbatizado. Uma vez com a marca, com o selo da vitória, não há mais chance e possibilidade de ser retirado, né? É claro que o Senhor não obriga ninguém a estar diante dele, junto dele no céu. Por isso que até o inferno é um ato de bondade e misericórdia de Deus. O inferno é para aqueles que não querem estar diante do Senhor. Ele não obriga ninguém a estar com Ele. Ninguém. Até isso, portanto, é um ato de misericórdia. Deus podia simplesmente destruir aqueles que não querem estar com Ele. Os diabos, por exemplo, né? Satanás, junto com todos os demônios, Deus poderia simplesmente destruí-los. Mas eles não quiseram estar com Deus e, portanto, foram designados ao inferno, um lugar onde não há nenhuma chance, nenhuma gota de Deus. Aliás, a única gota que há de Deus é a misericórdia dele, o amor dele para com aqueles que aí estão, que ele poderia simplesmente destruir. A maior tristeza, dificuldade, complexidade do inferno, minha gente, não é um fogo que consome, não é as dores, não são os sofrimentos que são causados pelos castigos eternos. O maior castigo, o maior sofrimento do inferno é a ausência total de Deus. Total. Nós nos esquecemos que todo o bem que passamos neste mundo são não por merecimento nosso, mas por graça de Deus.
Não são porque nós merecemos, porque nós somos encontrados dignos destas verdades, mas o Senhor que derrama a sua graça abundante sobre nós, que faz nascer o sol para os justos e os injustos, faz cair a chuva para os bons e para os maus. Mas no inferno, porque optaram aqueles que aí estão por não estar diante de Deus, o Senhor aceita, a liberdade, aceita o livre-arbítrio de não querer estar em amizade com Ele. Por isso, pensamos que nós que já fizemos um encontro pessoal com Jesus Cristo, já fomos inseridos na vida de Cristo através do sacramento do batismo, consigamos dia após dia manter as nossas vestes batismais límpidas, alvejadas no sangue do Cordeiro, para que quando formos chamados estejamos de pé, como está escrito no livro do Apocalipse, estejamos de pé diante do trono e do Cordeiro, com as alvas brancas, no sangue do Cordeiro, segurando palmas de vitória em nossas mãos. E que muitas outras pessoas que ainda não fizeram este encontro pessoal, que procuram a Deus de coração sincero, tenham tempo necessário, suficiente para a sua conversão, para que assim, transcorrido o percurso de suas vidas, façam parte, sejam contados junto ao número dos filhos de Deus. Que tenhamos este cheiro agradável do Senhor Jesus, para que quando o Senhor olhe para nós, para quando o Pai enxergar-nos, Ele mesmo dizer: vinde, benditos de meu Pai, vinde a vós que sois os meus filhos e que eu enxergo, no qual eu coloco todo o meu bem-querer. Eis que eu enxergo, sinto o cheiro, percebo a voz do meu Filho Jesus, este que eu amo desde toda a eternidade e que a partir da sua morte e ressurreição nos abre, portanto, as chances, as portas do reino dos céus. Que Nossa Senhora, intercedendo por nós, nos alcance a graça da fidelidade e de vivermos o batismo todos os dias.